Bom, antes da gente começar a nossa aula, vamos lembrar sempre aqui, né, que a gente tem que organizar nosso horário de estudo, certo? Resolver os exercícios no caderno e comparecer às aulas de estudo orientado, ou seja, vão tirar as dúvidas lá toda segunda-feira das 15 às 16 horas, ok? Então vamos lá. Qual que é o assunto de hoje? Hoje a gente vai trabalhar com estatística, tá? Um assunto bem tranquilo aí para a gente estar trabalhando hoje, ok? Então o que a gente vai estudar em estatística? Basicamente moda, média e mediana na aula de hoje, tá? Então a gente vai estar trabalhando com esses três assuntos. Bom, esses três assuntos são abordados como medidas de tendência central, tá? A gente vai ver no decorrer da aula o porquê de medidas de tendência central, ok? Então vamos lá. Bom, o primeiro conceito que nós temos é de média aritmética, né? Bom, como que é calculada a média aritmética? Vamos imaginar aqui que eu tenho um conjunto lá de n elementos, tá? Que são esses x1, x2 e x3, certo? Que vai até um elemento xn. Então aqui eu tenho um total de n elementos, né? Então a média aritmética nada mais é que eu vou somar aqui, ó, todos os elementos do conjunto e dividir pelo total, ok? Então essa formulinha aqui parece até esquisita, né? Mas a gente lê aqui, ó, média aritmética é igual ao somatório de i variando de 1 a n de xi dividido por n. Então, quem não consegue entender é só pensar assim, ó, somatório de todos os números do conjunto. Então vou somar todos os números do conjunto e dividir pelo total de elementos, ok? Tranquilo? Bom, vamos verificar isso com um exemplo numérico que fica mais fácil, né? Então, ó, considere um grupo de pessoas com 22, 20, 21, 24 e 20 anos. Então aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, tá? Então a primeira pessoa tem 22 anos, a segunda 20, a terceira 21, depois 24 e 20 anos. Daí a pergunta é, qual a média das idades dessas pessoas? Bom, o que eu vou estar fazendo então? Bom, eu vou estar somando as idades, então eu tenho aqui, ó, 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20, certo? E dividir pelo total. Como eu tenho 5 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou somar e dividir por 5, certo? Então, ó, notem sempre que a média aritmética é a soma dos números dividido pelo total desses números, tá? Ou seja, a quantidade total, ok? Então vamos lá. Somando os números, eu tenho lá 22 mais 20 mais 21 mais 24 mais 20, 107, dividido por 5, ok? Então, dividindo esse valor, eu vou ter uma média aritmética de 21,4 para a idade dessas pessoas, ok? Então, a média aritmética das idades dessas pessoas, 21,4, correto? Bom, além da média aritmética, nós temos uma média chamada ponderada, tá? Bom, o que seria essa média ponderada? Bom, primeira coisa, vamos estar entendendo essa fórmula aqui, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Para a média aritmética ponderada, vamos pensar lá na nossa média bimestral, né? Na média bimestral, o que eu tenho lá? Eu tenho as notas subjetivas, objetivas e simulado, certo? Então, como que eu calculo essa média bimestral? Eu estaria pegando a nota, por exemplo, a subjetiva, multiplicando pelo peso dela, né? A subjetiva pelo peso dela, mais o simulado pelo peso dela, dividindo pelo total, certo? Bom, como é essa média ponderada, nada mais é que é uma média aritmética, mas vamos entender isso com um exemplo numérico, tá? Então, ó, um aluno da terceira série do CEPI Pedro Gomes, no primeiro bimestre, ficou com as seguintes notas na disciplina de matemática. Então, ele obteve nota 8 nas avaliações subjetivas, certo? Então, tirou uma média aritmética de todas as notas subjetivas dele, ele ficou com 8. Daí lá nas avaliações objetivas, que é a nossa prova de bloco, ele ficou com 7, certo? E 5 nos simulados. Aí a pergunta é, qual foi sua nota bimestral de matemática? Bom, e aí? Lembra que
para a composição da nota lá bimestral da nossa escola, o que nós temos? Nós temos pesos diferentes, correto? Bom, as avaliações subjetivas, que no caso aqui o aluno ficou com nota 8, né? Ele tem o quê? Ele tem peso 5, correto? Depois, nós temos as avaliações objetivas, que são os blocos, né? Que no caso aqui ele ficou com 7, nós temos peso igual a 3. E no simulado, que no caso aqui ele ficou com 5, certo? Nós temos peso igual a 2, tá? Então, isso daqui está simulando exatamente como é calculada a nota bimestral de vocês. Tá? Eu tenho pesos diferentes para notas diferentes. Então, para subjetivas eu tenho peso 5, para objetiva eu tenho peso 3 e para os simulados peso 2. Então, como que eu vou fazer o cálculo dessa média bimestral? É o seguinte, então vou pegar, ó, lembra lá, eu tinha nota 8, certo? Com peso 5, então vou multiplicar 8 vezes 5. Daí lá na objetiva ele ficou com 7, que tem peso 3, então vai ficar 7 vezes 3. E no simulado 5, que tem peso 2, então 5 vezes 2. Então entenderam aqui? Eu pego sempre a nota, multiplico pelo seu peso, ó, nota vezes peso, nota vezes peso. E vou somar. E dividir por quem? Pela somatória dos pesos. Quem que é o peso? Ó, o peso aqui é 5, 3 e 2, certo? Então, primeira coisa, vamos estar multiplicando. Então, vai ficar, ó, 8 vezes 5, 40, 7 vezes 3, 21, 5 vezes 2, 10. Vou estar somando esses valores, 40 mais 21 mais 10, 71. Dividido por 10. Então, dividindo, nós temos a média ponderada igual a 7,1. Ou seja, esse aluno ficou com uma média bimestral na disciplina de matemática de 7,1. Embora eu tenha, olha lá, ó, eu tenho notas com pesos diferentes, né? O que significa esse peso? É como se eu tivesse aqui, ó, 5 vezes a nota 8. Tivesse 8, 8, 8, 8 e 8. Lá no peso 3 é como se eu tivesse 3 notas iguais a 7, ó, 7, 7, 7. E 2 notas iguais a 2. Somando tudo, eu tenho 10, ok? Que é a média ponderada. Então, quem que vem nesse divisor aqui, nesse quociente aqui? É sempre a soma dos pesos, correto? Essa é a média ponderada, tá? Bom, um segundo conceito que nós temos aqui é a mediana, certo? Então, ó, nós aprendemos a calcular a média aritmética, vamos trabalhar agora com a mediana. Então, vamos considerar aqui um conjunto de n elementos. Então, tem o primeiro elemento, segundo, terceiro, até o enésimo elemento, certo? Então, assim, dados n números em ordem crescente ou decrescente, a mediana será. Então, lembrando que eu vou pegar esse conjunto aqui, tá? Dos números, organizar ele em ordem crescente ou decrescente, tanto faz, tá? Aí nós temos duas opções. Primeiro, o número que ocupar a posição central se n for ímpar. Então pensa nessa quantidade. Se for ímpar, né? Quem que vai ser minha mediana? É o número que ocupa a posição central. Se for par, olha aqui, ó, no caso, se eu tiver lá uma quantidade par, por exemplo, um conjunto com 10 elementos. Se essa quantidade for par, quem que vai ser minha mediana? A média aritmética dos dois números que tiverem no centro, tá? Para entender melhor, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Em uma classe foram anotadas as faltas durante um período de 15 dias. Então vamos pensar lá, eu tenho 15 dias. Então no primeiro dia faltaram 3 alunos. No segundo dia, 5 alunos, né? No terceiro, 2. No quarto, nenhum e assim por diante. Então eu tenho aqui o que? As faltas, certo? Em cada dia aqui durante 15 dias, tá? Então vamos determinar aqui a mediana desse conjunto. Então, primeira coisa, a gente tem que fazer o quê? Organizar esses números em rol. O que é em rol? Em ordem crescente ou decrescente, tá? Nesse caso aqui, vamos colocar em ordem crescente, ó. Então, eu tenho 0, 0, 0. Lembrando que eu vou ter que repetir os números. Então, eu tenho 0 duas vezes, ó, 0. Depois, número 1. Número 1 apareceu uma vez só. Tá vendo ele aqui? Eu pego o número 2, apareceu, ó, tá aqui, aqui e aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3 números 2 e assim por diante, ok? Então, tá vendo aqui, ó, quantos números eu tenho? Eu tenho 15, correto? Como eu tenho 15 números, essa quantidade é ímpar, tá? Então, se eu fosse dividir em igualdades aqui, ó, pensa, eu tenho, ó, 15 números, então eu vou ter
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números aqui. Aí sobra o número no meio, correto? Quando a quantidade é ímpar, sempre vai sobrar um número no meio. Justamente esse número, que no nosso caso é 3, certo? Quem que é? É a nossa mediana, tá? Então, se eu tenho uma quantidade ímpar de números, quem que vai ser a mediana? É aquele número que ocupa a posição central. Eu pego a quantidade, divido para os lados iguais e pego o número central. Esse é a mediana do conjunto, correto? Então, entenderam o que é mediana? Então, o primeiro passo é colocar sempre os números em ordem crescente ou decrescente, porque senão a posição vai alterar, tá? Aí eu descubro a mediana, correto? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, né? Então, ó, as idades dos alunos de uma equipe são 12, 16, 14, 12, 13, 16, 16 e 17 anos. Vamos determinar a mediana desses valores, correto? Então, primeiro passo é organizar esses números em quê? Em rol, tá? Então, em ordem, no caso aqui eu vou organizar em ordem crescente. Então, vou escrever esses números aqui em ordem crescente. Eu tenho, ó, o 12 apareceu duas vezes, depois o 13, 14, 16 e 17, certo? Bom, quantos números nós temos aqui agora? Olha aqui, ó. Tá vendo? Como eu tenho uma quantidade par, eu tenho, ó, 3 números para um lado, certo? 3 números para o outro e não tem um termo central, eu tenho 2 números, tá? Quando isso acontece, ó, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar esses 2 números e calcular a média aritmética deles, tá? Lembra, que é a média aritmética? É pegar os números, somar e dividir pelo total. Como aqui sempre vai ser 2 números no meio, eu divido por 2, certo? Então, vou ter que a mediana aqui no caso é, ó, 14 mais 16 dividido por 2. Então, eu vou ter lá 15. 14 mais 16, 30. Dividido por 2, 15. Então, no meu caso aqui, a mediana é igual a 15. Então, a mediana das idades é igual a 15. Ok? Então, é esse outro exemplo. E agora, quando a quantidade é par. Então, toda vez que a quantidade de elementos for par, pega os 2 centrais, soma e divide por 2. Lembrando que primeiro eu tenho que colocar esses números em rol, ok? Então, a mediana do conjunto aí, tranquilo, igual a 15, certo? Bom, agora nós temos o terceiro conceito, que é de moda. Bom, o que é moda? Moda, quando a gente trabalha no cotidiano, quem que é? Quando a gente fala lá, a roupa da moda, né? O que está na moda agora? É o que o pessoal mais está utilizando, certo? Então, ó, a moda para a gente, ó, em estatística, é a medida de tendência central definida como o valor mais frequente de um grupo de valores observados, né? Certo? Então, o que eu faço? Eu pego qual o número que aparece mais vezes no meu conjunto? Aquilo lá é a minha moda, tá? Então, lembrando, ó, quando não há repetição, não há moda e a distribuição é chamada de amodal. Ou seja, se no conjunto eu não tenho uma repetição, né, significa que ele não possui moda. Eu chamo ele de conjunto amodal, tá? Agora, se há repetições de 2 ou mais números, a distribuição possui mais de uma moda, né? Bimodal, trimodal e assim por diante. Ok? Vamos verificar isso com um exemplo que fica mais fácil, né? Então, ó, considere os conjuntos de números a seguir. Vamos determinar a moda de cada conjunto. Então, nesse primeiro conjunto, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5 e 6. Bom, nesse conjunto, existe um número que aparece mais vezes? Existe. O 4 aparece 4 vezes, certo? Então, a gente tem o quê? Que a moda MO do conjunto é igual a 4. Tranquilo? Então, nesse caso aqui, a gente fala que eu tenho moda igual a 4. Então, quem que é a moda do conjunto? É tranquilo, é só olhar e verificar qual número repete mais vezes, tá? Nesse segundo conjunto, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 4, 5 e 6, certo? Existe algum número que aparece mais vezes? Existe, ó. O número 1 apareceu 2 vezes e o número 4 2 vezes, correto? Então, nós falamos o quê? Que a moda desse conjunto, quem são? São os números 1 e 4. No caso aqui eu tenho, né, um conjunto bimodal com 2 modas, correto? E olha esse terceiro exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, né? Como nesse caso aqui, ó, não tem nenhum elemento que repete,
nós temos um conjunto que não possui moda aqui, ó, o conjunto que a gente fala amodal, ok? Entenderam o conceito de moda? Então é tranquilo, se eu olho o conjunto e observe um número que está aparecendo mais vezes, aquele número é a moda do conjunto, ok? Agora, será que tem como eu calcular média, moda, mediana em tabela de frequência, né? Como assim, né? Eu vou fazer um exemplo numérico, fica mais fácil de estar entendendo, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, pesquisa sobre o número de irmãos de cada aluno de uma classe. Então, vamos lá, ó. Observem o quê? Que nessa tabela eu tenho uma tabela de frequência, ó. O que acontece aqui? Nessa tabela eu posso observar o quê? Que 8 pessoas não tem nenhum irmão, tá vendo? Ó, 15 pessoas tem 1, 12 tem 2, 5 tem 3, num total de 40 pessoas, correto? Então, determine a média aritmética, a moda e a mediana, certo? Bom, como será que eu vou fazer isso? Ali eu tenho uma tabela e quero calcular a média, a moda e a mediana, correto? Bom, então vamos verificar os passos que a gente faz. Então, lá naquela tabela, o que eu tenho que observar? Que 8 pessoas não possuem nenhum irmão, certo? Então quer dizer que o número 0 vai aparecer 8 vezes. Depois, 15 pessoas têm um irmão, ou seja, o número 1 aparece 15 vezes, né? E 12 pessoas têm 2 irmãos. E 5 pessoas têm 3 irmãos. É isso que a gente está observando na tabela, ok? Então, como que eu vou calcular essa média aritmética? Bom, ó, se o 8, na verdade, é como se eu conseguisse calcular aqui uma ponderada, né? Ó, porque ó, o número 0 aparece 8 vezes, então vou fazer ó, 0 vezes 8. Mais, depois, o número 1 apareceu 15 vezes, então 1 vezes 15, certo? Depois mais, 2 vezes 12, depois mais 3 vezes 5. Dividir pelo total, né? Quem que é o total? 40, né? Eu tenho 40 números ali, ok? Então eu vou multiplicar lá, ó, 0 vezes 8, 0, 1 vezes 15, 15, 2 vezes 12, 24 e 3 vezes 5, 15. E vou estar somando esses valores, né? Então somando tudo eu tenho 54, dividido por 40, eu tenho uma média aritmética de 1,35, certo? Então a média aritmética da tabela de frequência, o que eu faço? Eu multiplico os valores pela frequência que ele aparece nessa tabela e divido pelo total, ok? É assim que eu faço o cálculo da média aritmética. Tranquilo? Essa é a média aritmética. Bom, e a moda? Se eu observar, vamos ver bem lá, e a moda desse conjunto? Bom, o que eu tenho ali? Ó, qual é o número que aparece mais vezes? No caso aqui, é o número 1, né? Porque no número 1 está aparecendo quantas vezes? 15 vezes. Depois eu tenho o número 2 com 12 vezes, e assim por diante, certo? Então, nesse caso aqui, ó, então o número 1 apareceu 15 vezes, correto? Isso quer dizer o quê? Que a moda do meu conjunto é o número 1. Por quê? Porque é o número que aparece com maior frequência. Ok? Tranquilo. A mediana desse conjunto. Lembra, mediana é o termo que aparece lá no meio. Nesse caso aqui, eu tenho o quê? Eu tenho 40 números. Isso quer dizer o quê? Que o 0 aparece 8 vezes. É como se eu escrevesse, né? 0, 0, 0, 0, depois 1. Então, como a quantidade é par, eu vou ter que pegar os dois termos centrais, né? Para verificar quem que é a mediana desse conjunto. Por quê? Porque eu tenho que tirar a média aritmética deles. Quantidade é par, correto? Então eu quero saber quem que é esse termo central. Então, vamos verificar, né? Bom, se eu tenho 40 números, quer dizer que se eu escrever ali em rol, ó, vou escrever o número 0 8 vezes, depois o 1 15 vezes, certo? E como eu tenho 40 números, quem que são os dois números que vão ficar lá na posição central? São os números que estão na posição 20 e na posição 21, certo? Bom, como será que eu faço isso, né? Para obter os números 20 e 21. Eu teria que saber o rol, não é? Então, ó, se você escreve lá o 0 8 vezes, o número 1 15 vezes, o número 2 12 vezes, certo? O que acontece? Ó, como a quantidade é par, olha lá, eu vou dividir, vou ter 20 números de cada lado. Exatamente os números lá na posição 20 e na posição 21, que no caso é 1 e 1, né? Então, quem que vai ser minha mediana?
eu vou somar, tirar a média aritmética. Então, 1 mais 1 dividido por 2. Então, eu vou ter a mediana igual a 1, porque 1 mais 1, 2, dividido por 2, 1. A mediana do conjunto é igual a 1, certo? Mas eu nem precisaria ter colocado esses números dessa forma. Eu penso assim, eu já tenho posição 8, né? Depois eu tenho posição 15. Isso quer dizer o quê? Né? Que esses números na posição 20 e 21 é número 1, tá? Só olhando para a frequência eu consigo fazer isso. Então eu consigo pegar o número, somar e dividir por 2, correto? Bom, espero que vocês tenham gostado e aproveitado a aula de hoje, tá? Para quem tem dúvida ainda, vamos acessar a aula de estudo orientado, correto? Que é logo mais à tarde, tá? Quem puder, fique em casa. E lembrando que aproveita esse tempo para organizar seus horários de estudo, ok? Resolvam a lista no caderno, tá? E qualquer coisa, pode chamar, porque a gente tem que aproveitar todo esse tempo para organizar nossos horários de estudo, ok? Até a próxima.